Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com você. Antes de eu compartilhar, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, hoje eu vou fazer aqui para a gente um apanhado geral dessa segunda parte do livro, Momentos de Consciência. Eu separei algumas frases que Joana diz nessa segunda parte do livro, que eu acho que vale muito a pena a gente refletir um pouquinho sobre elas. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o livro novo, que a gente começa o capítulo 1 na semana que vem. A gente vai precisar fazer a reunião da semana que vem. A gente tem mais ou menos uma ideia do que de extensão, mas os capítulos agora, eles são capítulos maiores com divisões internas, então não vai ser um capítulo por segunda-feira, não. Então, a gente deve refazer essas divisões aí e a gente vai avisando no grupo o que a gente vai estudar em cada segunda-feira. Mas hoje eu vou fazer um apanhado geral sobre o momento de consciência e, na sequência, a gente conversa um pouquinho sobre o ser consciente, que é o nosso próximo livro. Então, vamos lá. Bom, então, relembrando momentos de consciência. Então, essa obra que a gente terminou na última segunda-feira, ela se chama Momentos de Saúde e Consciência. Então, na primeira parte, que é o Momentos de Saúde, a Joana fala para a gente ela fala sobre práticas, comportamentos, posturas que contribuem para que nós nos mantenhamos saudáveis, para que nós, em estando doentes, né, saibamos estudar a causa dos nossos males, dos nossos problemas de saúde, e assim trabalhar o nosso processo de cura. E ela mostra, nessa parte do livro, a importância da questão consciencial do ser. Então, o que ela vai mostrar para a gente? Que quando você estuda o porquê de você ter adoecido, o porquê, muitas vezes, dessa enfermidade específica, o que ela representa, o momento em que ela surge na sua vida encarnada, né? O que ela significa? Quando você entra nesse processo de análise dessa oportunidade, desse desafio, né, / oportunidade, isso te leva a desenvolver a sua consciência. E, ao longo do texto, ela vai trabalhando a consciência e alguns vieses. Então, ela fala de consciência e a responsabilidade. Ela fala de consciência e ela fala de culpa. Ela fala de consciência e ela fala de amor. Então, ela vai falando de consciência e diversas outras vertentes, né, que a gente desenvolve quando estamos desenvolvendo a nossa consciência. Então, aqui é o primeiro grupo de frases. Então, vamos lá para a primeira. O amadurecimento intelecto-moral faculta a consciência e esta propele para a verdade e a vida. Eu já falei aqui que a gente tem que sempre, muitas vezes a gente fica numa ânsia muito grande de estudar, de aprender, e a gente passa batido por muitas coisas. Então, principalmente os livros de estudo, eles devem ser lidos com muita calma, eles devem ser relidos, né? Então, assim, é muito comum as pessoas dizerem assim, Joana é muito difícil de entender. Só que os livros de Joana são fininhos. Por que eles são difíceis de entender? Porque você vai ter que ler mais de uma vez. É por isso também que eles são finos. Então, os textos são breves, mas são cheios de informação. Então, é aqui que a gente para e reflete. Reparem que essa frase ela termina com uma afirmativa que é muito forte no Evangelho.
verdade e vida. Quem disse que era verdade e vida? Quem o Livro dos Espíritos nos orienta a utilizar como nosso modelo e guia, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Que quanto mais nós desenvolvemos, nós amadurecemos intelectualmente e moralmente, isso possibilita que a nossa consciência se desenvolva para poder empurrar a gente na direção de Jesus. Quando a gente desenvolve intelectualmente, que é a primeira parte ali, amadurecimento, intelecto, a gente realiza as coisas certas, porque a gente tem que fazer o certo. Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente, eu tenho que não parar em não parar em vaga de idoso, por exemplo, no shopping. Então, eu tenho que seguir certos comportamentos. Isso por quê? Porque eu me desenvolvi intelectualmente. Então, quando a gente se desenvolve intelectualmente, a gente a gente ganha a consciência da importância de certos atos. Então, por exemplo, no caso do meio ambiente, eu me desenvolvo intelectualmente e eu passo a entender que o meio ambiente ele nos oferece um determinado número de recursos e nem todos são renováveis na velocidade com que nós os consumimos. Então, se nós não pouparmos o meio ambiente, a gente pode estar condenando as gerações futuras a terem um planeta aí muito desgastado. Tá? Então, quando eu intelectualmente compreendo a verdade dessa afirmativa, eu passo a me comportar de acordo com isso, porque é o certo a ser feito. Quando eu entendo que as sociedades se organizam com regras e que essas regras devem ser observadas para que a gente não passe a viver num mundo louco e anárquico, eu viro e falo assim, olha, por mais que eu esteja precisando de uma vaga, por mais que o que eu tenho a resolver seja algo rápido, eu não posso estacionar meu carro aqui. Eu não posso estacionar meu carro aqui porque isso viola uma das regras da sociedade que eu escolhi viver. Então, eu preciso respeitar essa regra, porque é o correto a ser feito. Mas quando a gente se desenvolve moralmente, a gente não faz as coisas porque é o certo a fazer. A gente faz as coisas porque não existe outro jeito de ser feito. Então, a pessoa que se desenvolveu moralmente, ela não vai cuidar do meio ambiente porque as gerações futuras precisam, porque os recursos, muitas vezes, ela não tem. Se ela não tem o desenvolvimento intelectual, ela nem sabe sobre recursos renováveis, se são, se não são. Ela não tem essa preocupação, ela não pensou, talvez, nas gerações futuras. A pessoa que teve um amadurecimento moral é aquela pessoa que vai tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, porque ela não consegue imaginar outro jeito. Não existe outra forma. Isso é amadurecimento moral. Então, é aquela pessoa que, quando não para na vaga de idoso, ela não para na vaga de idoso porque não tem outra coisa a ser feita. Se você não é idoso, você não para na vaga de idoso. Ela não... Essa possibilidade de violar essa regra social ou a possibilidade de prejudicar o meio ambiente não existe para ela. Não há para essa pessoa que se desenvolveu moralmente, não há para ela desculpa, justificativa que fundamente você violar essas coisas. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que têm um desenvolvimento moral muito grande, mas não têm o desenvolvimento intelectual. Então, às vezes, você conhece pessoas que se comportam de maneiras fabulosas diante do convívio social, mas elas não têm conhecimento intelectual dos motivos. O conhecimento que elas têm do motivo, ele é um conhecimento moral. É o que é certo a ser feito, não porque é certo, mas porque não existe outra forma. Então, e da mesma forma que nós temos pessoas que desenvolveram muito moralmente, às vezes intelectualmente não desenvolveram muito, nós temos o desenvolvimento intelectual. Então, nós temos aquelas pessoas que são extremamente estudadas, e aí muitas vezes a pessoa vai parar de consumir, por exemplo, carne,
porque ela estudou muito e ela entende que as carnes produzidas em larga escala, elas contêm uma quantidade enorme de hormônios que causam prejuízos à saúde, ou elas vão deixar de comer carne porque elas acreditam que, ao consumir muita carne, você fomenta esse mercado e esse mercado sacrifica os animais de um modo muito cruel. Então, ela tem esses motivos para comer, para não comer a carne. Enquanto que a pessoa que tem um desenvolvimento moral, ela não vai comer a carne porque ela não consegue vislumbrar a possibilidade de consumir um outro ser vivo como ela, né? Um ser que tem uma certa consciência. Então, essa pessoa entra nessa dificuldade. Mas a gente conhece pessoas que conseguem se desenvolver intelecto moralmente, elas conseguem desenvolver as duas coisas juntas. Gente, nem sempre a coisa está ali juntinha, não. Muitas vezes a gente tem um lado que está mais desenvolvido e aí a gente corre atrás, né? Então, eu vou dar um exemplo de algo que eu vi, né? Que eu vivenciei. Eu comecei a estudar Joana, eu estava morando no Rio de Janeiro, comecei a estudar Joana, comecei a estudar Leon Denis, e eles falam muito sobre a questão mental, do pensamento, e a Joana fala muito, né, da psicologia e tal. E aí eu comecei a estudar isso, e aí eu fui estudar em André Luiz, né, as passagens que ele vai falar do organismo humano, do organismo do ser humano encarnado, e isso tudo me levou a querer entender isso de uma forma mais científica. E aí eu fui começar a estudar neurociência. Então, a gente, às vezes, faz esse caminho. Então, eu fui de um caminho moral para um caminho intelectual. Mas existem coisas na minha vida em que eu fui de um caminho intelectual para um caminho moral. E aí a gente vai desenvolvendo. É preciso que a gente saiba que não adianta desenvolver só uma dessas faculdades. Se você se desenvolve moralmente, isso é ótimo, isso é excelente. Mas você vai ter que se desenvolver intelectualmente. Então, da mesma forma que a gente vai ter as oportunidades, né, de passar pela escola moral, a gente vai ter oportunidades de passar pela escola intelectual. Então, é preciso que a gente saiba física, é preciso que a gente saiba matemática. Eu estou falando dessas duas, porque são duas que eu sempre tive muita dificuldade. Não é nem que questão da dificuldade, eu nunca gostei. Então, eu estudava no colégio pensando assim, eu vou fazer faculdade de Direito e nunca mais eu quero mexer com física e matemática. E não adianta, porque aí eu resolvi entender um pouco melhor sobre física quântica, porque ela tem a ver com o que eu estava estudando dentro da doutrina espírita. E aí vai a Karina voltar para a física. E aí é alguém que eu preciso ajudar com a matemática. Então, não adianta. A gente não adianta você falar assim, eu não gosto disso aqui, eu não vou entender, eu não vou mexer com isso. Vai ter um momento que você vai precisar encarar isso. Então, a minha dica é que, se você tiver a oportunidade de estudar, estude. E se você achar que não é o momento, respeite isso, mas que saiba que não há um caminho fácil, que não há um atalho, não tem como saltar essas etapas. Então, aqui ela fala para a gente que esse amadurecimento é o que dá para a consciência da gente a possibilidade de nos empurrar na direção certa. Então, é preciso trabalhar esse amadurecimento. A gente não pode se contentar com o que a gente adquiriu até agora. A gente tem que continuar trabalhando esse amadurecimento. No outro, ela vai dizer assim para a gente: a certeza da causalidade divina e da sua justiça faculta uma real conscientização de conteúdos em favor do próprio futuro. Então, o que ela está dizendo aqui? Resumidamente, ela está dizendo o seguinte: a gente colhe aquilo que a gente semeia, filtrado, né, pelas ações e pensamentos que a gente vai desenvolver, e essa é a regra da vida. Então, se eu sei que é assim, se eu sei que existe uma lei de causa e consequência, e que essa lei de causa e consequência é o reflexo da lei da justiça divina,
eu tenho consciência do futuro que eu posso construir para mim. Então, essa frase está dizendo, né, o Leon Denis fala sobre isso, dizendo que nós somos arquitetos do nosso futuro. Então, e o Chico tinha, né, uma frase muito conhecida, que é: a gente não pode voltar atrás e fazer uma história diferente, mas a gente pode modificar as coisas agora, ou seja, no presente, e fazer um novo futuro. Então, as minhas ações, os meus pensamentos de hoje, eles estão construindo o meu dia de amanhã. Então, a minha semeadura de hoje será necessariamente parte da minha colheita de amanhã. Então, o que ela diz aqui para a gente é que nós precisamos ter a certeza de que existe essa lei de causa e consequência, e essa lei de causa e consequência é o espelho, né, da justiça divina. Então, não adianta olhar para o amigo e falar assim: nossa, mas esse amigo veio com condições tão boas e eu aqui nessa dificuldade, por que essa disparidade? Por que ele pode e eu não posso? Olha, existe uma justiça, existe uma causa e uma consequência. Ele teve que passar por isso. Às vezes, aquela situação dele não é tão boa quanto você imagina. Ou, às vezes, é uma situação muito boa, porque ele fez por merecer essa situação. Então, vamos parar de olhar para o outro, né? Porque existe uma lei de causalidade. Então, quando a gente olhar e esse sentimento bater, esse pensamento aparecer, pensa que essa pessoa fez por merecer o que ela teve, e você não sabe o que você fez para merecer o que você tem. Então, mas que você sabe que aquilo que você tem é o resultado daquilo que você fez. Então, é preciso que a gente tenha, que a gente se aproprie, que você tenha segurança dessa lei de causalidade, porque essa lei de causalidade vai fazer com que a sua consciência te ajude a escolher as sementes certas para garantir que você vai colher bons frutos. Né? Então, é isso que ela está dizendo aqui. Na sequência, ela fala para a gente o seguinte: quem não recebe amor, não sabe dar amor e não o possui para repartir. Essa frase aqui, ela tem várias interpretações, várias coisas que ela está dizendo aqui. Eu vou abordar algumas delas, mas eu acredito que isso aqui é uma frase que, por si só, ela pode ser estudada anos e anos. A primeira delas é com relação aos outros. Nós temos a tendência de esperar, né? Criar expectativas em relação aos outros, no sentido de que eles correspondam. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar, a gente tem essa expectativa de uma correspondência, né? E a gente se esquece que muitas vezes essa pessoa, muitas vezes não, essa pessoa não tem a sua bagagem para corresponder às suas ações, sua forma de pensar. Então, para a gente, para alguns de nós, você pensa assim: não, se eu não estou feliz nesse relacionamento, eu chamo essa pessoa, a gente senta, conversa e vê o que pode ser feito. Mas outras pessoas... E aí você espera, você acredita, você conta que o seu parceiro nesse relacionamento vai agir da mesma forma, que se não tiver bom para ele, ele vai te chamar para uma conversa para que vocês consigam ajustar as coisas da melhor forma possível. Só que o seu parceiro não tem a bagagem que você tem. Então, a visão que ele tem do mundo, a forma como ele consegue resolver as situações é diferente da sua. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele sabe, aquilo que para ele parece natural. Ele vai, não sei, de repente ele vai sair de casa sem conversar, ou ele vai mudar o comportamento dele com a família, ou ele vai em busca de um novo relacionamento antes de encerrar o atual. E aí a gente fica de coração quebrado, de coração partido, a gente sofre, a gente sente, mas a gente tem que lembrar que aquela pessoa não tem a nossa bagagem.
Então, às vezes, nós esperamos que a pessoa nos dê algo que ela não tem para repartir, porque muitas vezes ela sequer recebeu. Então, essa aqui seria uma dessas interpretações que nos leva a ser mais compreensivos com o outro e que nos leva a perdoar aqueles que a gente ainda não perdoou. Então, aqui fica o convite para que cada um de nós, né, possamos aí revisar, né, as pessoas na nossa vida com as quais nós tivemos alguma desavença ou que nos sentimos decepcionados pela pessoa e passar por esse filtro aqui. Você não tem que fazer uma análise, nós não temos o direito de analisar a vida dessa pessoa e falar assim, ah, não, mas ele teve um pai, uma mãe muito amoroso, muito bom, então você não tem esse direito. Você não sabe o que essa pessoa passou nessa encarnação e nas outras, então você não tem esse direito. Então, o que você tem que fazer é se conscientizar de que essa pessoa tem a história dela, que é diferente da sua e que vai fazer com que vocês se comportem de maneiras diferentes. Então, esse exercício de perdão fica proposto aí. E a outra interpretação que nós temos é sobre a responsabilidade que Jesus nos deu ao resumir os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Então, vamos trabalhar esse amar ao outro como a si mesmo. Será que eu posso dizer que existem pessoas que não recebem, pessoas que cruzaram o meu caminho, que não receberam amor? Então, o que ela está falando aqui também é sobre isso. As pessoas que cruzam o seu caminho, elas devem sair do seu caminho levando um pouco de amor. E esse amor, gente, não está em abraços e beijos. Esse amor está no respeito, está no olhar, está na forma como você presta atenção no que ela tem para te dizer, está no aperto de mão, está no fato de você não julgar as atitudes dela. Então, quando a gente se levanta de manhã, eu já falei sobre isso, e a gente está caminhando pela rua e a gente dá um bom dia para alguém que está passando, esse bom dia tem que estar cheio de amor. Pensa no bom dia que você gostaria de receber. Quando você perguntar para alguém, tudo bem? Presta atenção nessa pessoa. Se pergunta se você gostaria que alguém te perguntasse tudo bem e nem se interessasse pela resposta. Perguntar tudo bem de forma mecânica e não escutar a resposta é uma atitude vazia de amor. Então, a gente precisa colocar amor nas nossas vidas, porque existem muitas pessoas que não receberam esse amor das origens que a gente considera que seriam naturais, do lar de onde eles vêm, dos pais, dos companheiros, dos filhos. E, às vezes, o amor que essa pessoa precisa conhecer para ela poder dar, né, para ela ter para repartir, é você quem vai dar. Então, é por isso que lá na pergunta 919, Santo Agostinho fala que de noite ele se deita e ele repassa o dia dele em revista, né? Ele pensa, e aí ele vai ver as oportunidades que ele teve de dar um bom dia, de perguntar como que a pessoa ia, de dar um aperto de mão, né? Então, assim, quantas vezes a gente não sente vontade, a gente vê uma pessoa, às vezes, no ponto de ônibus ou na rua, e a gente sente vontade de ir lá e falar com a pessoa. E, às vezes, a gente não faz, né? Mas essa pessoa precisa disso, porque essa pessoa não teve alguém dentro de casa que lhe desse o bom dia, que lhe perguntasse como ela estava se sentindo. Às vezes, a pessoa não vai render o assunto, ela vai dizer, não, está tudo bem, obrigada, e pronto. Mas o fato de você ter se interessado vai fazer com que essa pessoa receba o amor que você colocou na sua atitude. E assim ela vai ter amor para dar. Ela vai passar essa sensação, essa atitude, essa energia adiante. Então, nós temos essa responsabilidade. E como a gente já falou aqui, né, o César fala que ser espírita não é para quem quer, não, é para quem dá conta. Por quê? Porque aqui a gente vai te dizer o seguinte, a partir do momento que você fica sabendo dessas coisas,
Não agir dessa forma cria para você uma responsabilidade muito grande, né? Então, vai ser, né? Será cobrado de nós conforme nos foi dado. Então, está sendo dado para a gente esse conhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir conforme. Na outra aqui, ela diz que a existência humana é um desafio e que todo desafio propõe esforço para a luta. Isso, em resumo, quer dizer, estar na zona de conforto não te faz vencer os desafios. Então, a gente está ali, a gente está numa situação confortável, às vezes a gente tem um determinado trabalho que a gente faz muito bem e tudo, mas às vezes a gente não tem um curso superior e a gente chegou naquele topo da carreira que só pode ir adiante quem fizer o curso superior. E aí você fala assim, não, eu estou bem aqui, eu quero ficar assim e tal. E aí você resolve que não quer seguir. Tudo bem, a gente respeita né, essa decisão, a gente entende o seu momento, mas você tem que saber que ao escolher ficar onde você está abrindo mão de crescer em todos os sentidos. Então, o desafio da vida humana é em sair do confortável e fazer esforços. Então, a gente precisa se esforçar desde que a gente nasce para crescer. Então, a gente precisa lutar por esse crescimento. Este é o desafio. Quando a gente resolve ficar parado onde a gente está, começam a surgir outros problemas. Por quê? Porque você não pode ficar parado. Então, a natureza vai começar a agir para te impulsionar para frente. Quantas vezes a gente não encontra aquela pessoa que de tanto ficar parada, vamos falar do parado fisicamente, aí começa a ter problemas de juntas, de ossos, de músculos, e começa a ter que fazer uma atividade física por compromisso médico, porque ela está em dor, em sofrimento. O que isso está dizendo? Que essa pessoa não quis usar o aparelho que foi dado a ela da forma correta. Por quê? Porque era mais confortável ficar sentado o dia todo. Gente, vocês sabem como que eu tenho problema com a tal da atividade física, mas eu coloco isso para mim dessa forma. Karina, se você não fizer a caminhada agora, lá na frente, isso vai te dar problema. Então, hoje, está muito confortável. Hoje, se eu passar o dia inteiro sentada, deitada e tal, está tudo bem. Mas daqui a pouco eu vou ter que pagar essa conta. Por quê? Porque a natureza humana é de esforço. Esforço físico, esforço mental, esforço intelectual, né? E nós vivemos rodeados de metáforas que nos provam isso o tempo todo. Então, nós temos metáforas lindas na natureza, que nos mostram que aqueles que não se esforçam, eles acabam sucumbindo, né? Acabam morrendo antes da hora. E nós temos metáforas dentro do nosso cotidiano. Vamos olhar lá na parte, por exemplo, na parte de empresas. A pessoa que não continua estudando e se atualizando, ela acaba saindo do mercado. Porque, às vezes, ela chegou numa posição na empresa que ela trabalha, ela está confiante, ela está tranquila ali, ela está confortável, só que chega um dia e ela é demitida. Por quê? Porque agora existem pessoas que estão mais bem preparadas, mas ela não quis se desenvolver. Ela não quis fazer aquele curso de inglês que precisava, né? E a gente aqui, no nosso universo espírita? Quantos de nós, né? Quantos... E aqui, nós estamos aqui estudando. Só da gente estar aqui já é uma coisa boa. Mas aí a gente pensa na quantidade de pessoas que a gente conhece dentro da doutrina espírita, que, eu não gosto de estudar, não. E quando, não, eu só gosto de ler romance. Não, eu não tenho paciência com isso, não. E muitas vezes até emenda, né? Na próxima encarnação eu mexo com isso. Gente, não dá para ficar parado. Essa conta vai ser cobrada. O esforço faz parte do nosso crescimento e o esforço é parte da vitória. Então, a gente consegue ter uma velhice, né? Vamos dizer assim,
em paz, saudável, por causa dos esforços que a gente vai fazer durante a nossa juventude. A gente consegue ter uma nova encarnação mais tranquila, mais segura, mais confortável, em virtude dos esforços que nós fizemos na encarnação anterior. Então, isso aqui é matemática, e está totalmente relacionado com aquela segunda frase ali. Então, o tanto que eu me esforçarei, é o tanto que eu serei recompensado, para quem gosta desse termo, né? Você vai receber na proporção do seu esforço. Só que muitas vezes a nossa visão é limitada. Então, o que a gente pensa? Nossa, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, e a minha condição não está tão boa. Isso é uma visão limitada. Você tem que trabalhar muito hoje, você tem que trabalhar muito amanhã, você tem que estar trabalhando muito daqui 2, 3 anos, para então você conseguir a condição financeira que você almeja. Então, não é, né, não é abrir o livro dos Espíritos hoje, ler o livro da noite para o dia e tal. Em um mês eu li o Pentateuco Espírita e tal. Não é assim. Você não vai virar um ser angelical do dia para a noite. Não é assim, porque a natureza não dá saltos. Mais adiante, a Joana vai falar. Eu trouxe aqui uma frase da Joana sobre isso. Então, outro recado que fica aqui é dessa necessidade de esforço. Eu já adotei comigo o seguinte: se a coisa está muito confortável, dá uma analisada, porque você pode estar fazendo alguma coisa errada, ou deixando de fazer alguma coisa, né? E aí ela fala também, quando ela fala sobre culpa, né? E nessa parte do livro, ela trabalhou fortemente a questão da culpa, que é um elemento gravíssimo do comportamento humano e que contribui enormemente para as nossas enfermidades, porque alimenta e é, né, alimentada de vícios humanos. Então, você não pode apagar o erro lamentando por ele. Então, não adianta você se culpar, né? Vamos falar aí da época que o César aí era padre, né? Então, meia culpa, meia máxima culpa, né? O pessoal tinha. Não adianta você fazer esse meia culpa. Não adianta você ficar ali, ai, mas eu devia, mas eu podia. Oh, como eu sou uma pessoa ruim. Isso vai alimentar enfermidades. Esse pensamento, ele vem do seu orgulho, do seu egoísmo, mas principalmente do seu orgulho, da sua vaidade, da sua decepção consigo mesmo por você não ser perfeito como você gostaria. E olha só, que soberba de você esperar de você algo mais do que um ser em aprendizado poderia esperar. Você trataria assim uma criança que está aprendendo a andar? Você diria para ela, você não sabe andar direito? Ela não sabe andar direito. Assim como nós não sabemos nos comportar direito, porque nós estamos em processo de aprendizagem. Então, a gente não pode deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, fazer com que a gente alimente essa consciência de culpa. Gente, isso aqui é algo muito sério, porque a nossa sociedade trabalha com a questão da culpa o tempo todo. Então, quando você não se sente culpado, aparece aquela pessoa que vai apontar o dedo para você, para tentar, né, te trazer culpa. Existem aquelas pessoas que, quando alguma coisa dá errado, elas têm que achar dá errado no sentido de não acontecer da forma como elas gostariam. Elas têm que achar um culpado. Então, assim, a nossa sociedade tem essa tendência muito forte. Então, trabalhar e lutar contra essa teoria, né? essa consciência de culpa, é algo extremamente desafiador. Seguindo aí, ela diz assim para a gente: a existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo.
que tem aqui nessa frase que eu achei tão importante? Além da palavra contínuo, que é uma palavra que reafirma aquele ideal que eu disse, de que nós não devemos ficar parados, nós temos que estar em movimento. É um processo, não é um estado. Aprendizado não é um estado, não é eu sei ou eu não sei, é eu estou aprendendo. Então, aqui ela está dizendo, essa passagem terrena para você é uma oportunidade de estar na escolinha, né? E quantas vezes a gente já não pegou recuperação, né? A gente sabe que tem umas matérias aí que a gente acabou sendo reprovado, que a gente vai ter que fazer de novo. A gente está tendo várias oportunidades, né? Eu falo que a escola moderna, né? Ela é uma escola que se espelha na gentileza da espiritualidade. Porque hoje em dia as crianças na escola, elas têm recuperação de todas as provas, elas têm a recuperação da recuperação, elas têm a recuperação da recuperação da recuperação. E, na realidade, quem desenvolveu esse modelo foi a espiritualidade, porque ela nos dá tanta chance de recuperar a recuperação da recuperação da recuperação, que parece isso. Então, nós estamos aqui, tem algumas matérias que a gente, lá no início desse curso, a gente, né, acabou sendo reprovado, e aí o que você vê? De repente, você vê a espiritualidade te dando a oportunidade de fazer a prova, né, daquela matéria novamente, para ver, né, se agora você tem condições de passar. Existem algumas matérias que demandam tanto da gente que o fato de termos sido reprovados vai implicar que a gente repita, né, de ano, ou seja, que a gente repita uma encarnação para poder aprender. Mas aqui é uma escola, e aqui nós estamos em constante aprendizado. E aí, emendando na próxima frase, ela diz assim, aprendizagem e crescimento não cessam nunca. Então, se você acha que você já aprendeu tudo, que o tanto que você aprendeu está bom, você está enganado. E a gente tem que trabalhar isso com a gente, porque ainda mais agora, nós estamos aí, hoje é dia 5 de dezembro. Vai chegando no final do ano, a gente está tão cansado, a gente começa a pensar, não dou conta. Gente, eu vou falar para vocês, a minha viagem foi maravilhosa, a experiência maravilhosa e tal, mas o tempo todo eu estava assim, foi chegando no final, o cansaço era tão grande, que eu falava assim, ai, gente, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu inventei isso? Ai, eu não quero mais mexer com isso. Porque você vai ficando cansada. E aí você tem essa tendência de falar, não, já aprendi o suficiente, não, tá bom o que eu fiz até agora. E aí é a hora que você tem, né, que acontece a mágica do fim do ano, né, que a gente vai dormir morto de cansado no dia 31 e acorda no dia 1º, né, renovado, cheio de energia, né? Eu falo que é a mágica do fim do ano, porque nada aconteceu a não ser uma mudança no relógio. Mas aquilo ali é para a gente um reabastecimento, né, de energias para o ano que começa. Então, a gente precisa ter compreensão disso. É lógico que tem as épocas em que esse processo de aprendizado, de crescimento, ele passa por uma desaceleração, mas tem épocas que ele fica bem acelerado. E aí a gente tem que aprender a respeitar os momentos de desaceleração e a investir nos momentos de aceleração, né? Como o pessoal costuma falar, no caso das crianças, né, que acontece o estirão, né? Você olha assim, o menino está com 1 metro de altura e 2, 3 meses e nada, e de repente, em 1 mês, o menino vai para 1,20 m. Você fala, nossa, o que aconteceu? Nosso aprendizado é mais ou menos assim. Às vezes você está ali, parece até que você está amassando um barro, não está, e de repente você pá, faz aquela mudança, né? Assimila aquela coisa. Então, a gente não pode desistir desse processo. Quem ama com amadurecimento, plenifica-se com a felicidade do ser amado e beneficia-se pelo prazer de amar. Então, aqui a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai sair um pouquinho dessa questão do processo de crescimento ou da consciência de culpa para falar sobre a nossa relação com o outro. A gente falou já sobre a nossa relação com o outro no sentido de esperar dele coisas que ele não pode nos dar. Agora, aqui o que ela está falando para a gente é que se você quer
verificar se você realmente está amadurecido, né? Você tem que aprender a olhar para a felicidade do outro e ficar feliz com isso. Ou você tem que aprender a olhar para o outro com seu olhar de amor e se contentar por sentir amor por ele, e não porque ele te ama em retorno, né? Então, às vezes a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente espera do filho, né, aquele sentimento de reconhecimento, de gratidão, de amor. Às vezes a gente faz declarações de amor para um filho e espera que o filho vai fazer da mesma forma. Ele tem o jeito dele. E eu tenho que me contentar não pela declaração de amor que eu recebi. Eu tenho que me contentar em amá-lo. A gente precisa passar a encontrar prazer nas nossas ações, ao invés de encontrar prazer na retribuição das nossas ações. Então, você não tem que ficar feliz porque você foi distribuir sopa e você viu tanto que as pessoas estavam felizes. Você tem que ficar feliz porque você foi lá e deu o que você tinha para dar. O seu tempo, o seu trabalho. Então, é com isso que a gente fica feliz. Então, esse aqui é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, porque nós temos essa forte tendência em esperar do outro uma certa reciprocidade. E é aí que a gente se decepciona, e é aí que a gente sente dor, e é aí que o nosso coração parte. Eu demorei um tempinho para aprender isso, mas uma das coisas que eu me sinto muito feliz de ter aprendido é em não colocar a minha expectativa no outro. Acontece de eu ainda colocar, mas aí quando eu vejo assim, me decepcionei com fulano, eu falo, não, só me decepcionei porque eu botei a expectativa no lugar errado. Só existe um ente, um ser, um ente, um ser, uma pessoa que não vai te decepcionar, que é Deus. Então, existem pessoas hoje em dia que põem a expectativa delas na droga. Por quê? Porque elas vão consumir droga e vão sentir um barato, uma leveza, vão voar. Só que a droga vai decepcioná-los. Por quê? Porque vai passar o efeito. Então, às vezes, a gente põe a expectativa da gente numa roupa nova, e aí a gente compra roupa, e sai e veste. Só que amanhã essa roupa já não vai ser mais novidade, a gente já não vai sentir mais aquele prazer. A gente põe a expectativa da gente numa comida, e aí você quer muito aquela comida, aquele bolo, aquele prato e tal, você vai lá e come, sente aquele prazer, aquela alegria. Ele vai te decepcionar, porque amanhã ele não é nada além de uma lembrança. Então, quando a gente põe a nossa expectativa, quando a gente põe o nosso coração, quando a gente põe esses sentimentos no lugar errado, no material, em outros seres humanos, em condições, em status, a gente vai se decepcionar, porque essas coisas não são permanentes. A única coisa, vamos dizer, coisa entre aspas aqui, que é permanente é Deus. Então, se você tem que colocar a sua expectativa, o seu prazer, a sua felicidade em algum lugar, coloque lá, porque lá é permanente. Então, a partir do momento que a gente sente prazer com as coisas relacionadas a Deus, prazer em ajudar as pessoas, prazer porque quando você faz isso, você está amando o próximo. Quando você sente prazer em se autocuidar, porque a regra é amar o outro como a si mesmo, então a gente tem que fazer esse exercício de auto-amor. Quando você sente prazer em fazer uma oração, você não vai se decepcionar. Então, é isso que ela está falando, para a gente não colocar a nossa expectativa no outro. Por quê? Porque isso pode nos levar à decepção. Então, nós temos que sentir prazer, nós temos que
ter consciência de que a nossa felicidade, a nossa alegria, vem da nossa ação. E isso requer da gente uma postura muito madura. Então, a gente demora. Eu não amadureci. Eu estou em processo de amadurecimento. Mas o tempo todo que eu vejo que, assim, fiquei triste com essa situação. Por que eu fiquei triste? Porque eu botei a minha expectativa na pessoa. E aí, quando eu analiso a situação e vejo isso, eu consigo, como é que, ressignificar, né? Eu consigo ressignificar a situação e me entendo com ela. Falo, não, que é isso, né? Então, é assim que a gente precisa trabalhar. Não existe nas soberanas leis da vida fatalidade para o mal. Ou seja, isso aqui tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec diz assim, os espíritos são condenados, né? Eles fatalmente vão passar pelo caminho do mal? E aí a espiritualidade responde, não. Vocês não são obrigados a passar pelo caminho do mal, mas são obrigados a passar pelo caminho da ignorância. Então, a quantidade de mal que existe na nossa existência, né, na nossa vida, ela vem do caminho que a gente percorreu. E alguns de nós, passando pelo caminho da ignorância, quando aparecem as portinhas, né, para a gente escolher coisas boas ou coisas não tão boas, muitas vezes a gente escolhe aquelas que não são tão boas. E com isso a gente se demora mais nesse caminho. Mas nenhum de nós está condenado a ser mal. Então não existe, né? A gente fala muito sobre isso. Aquela pessoa não tinha outro caminho. Sempre tem outro caminho. Então, assim, o mal nunca vai ser o único caminho. Então, em qualquer situação onde você imaginar que a pessoa agiu mal, tinha outro caminho. Muitas vezes o outro caminho não é o que você entende que deveria ser, mas existe outro caminho. Então, aqui a gente tem situações assim, onde a gente vê alguém que, não sei, mata uma outra pessoa. E aí você diz, não, mas essa pessoa estava numa situação de matar ou morrer. E o único caminho era matar. Será que era o único caminho? A espiritualidade diz que nós não somos obrigados a passar pelo caminho do mal. Então, e aqui a Joana está reforçando esse ensinamento. Ela diz para a gente também o seguinte, verticaliza tuas aspirações e agiganta os teus sentimentos na direção da causalidade primeiro. Então, vamos aqui primeiro em verticaliza tuas aspirações. Quando a minha aspiração ela é horizontal, significa que ela está sempre no mesmo lugar, no mesmo sentido. Ela está crescendo para os lados, porque ela é horizontal. A Joana está falando, coloca os seus desejos na vertical, suas aspirações, as suas metas, para, como diria, né, o Buzz Lightyear do Toy Story, para o alto e além. Então, assim, ela está dizendo, coloca tuas aspirações, os teus desejos, as tuas metas na posição vertical, né? Que vá rumo aos céus. E faça com que os seus sentimentos fiquem cada vez maiores. Os seus sentimentos bons, eles vão na direção da causa primeira. Qual é a causa primeira? Deus. Então, faz com que o amor que você sente seja um amor tão enorme que ele toque, né? Que ele chegue até Deus. Faça com que a sua alegria seja uma alegria tão enorme que ela chegue até Deus. Então, ela está convidando a gente, né, a fazer esse redirecionamento. Porque muitas vezes a gente fica parado aqui, olha, não, peraí, eu tenho que botar minha meta para cima, né? E aí você vira para cima, a sua meta tem que ser uma seta em direção ao alto. A minha meta é ser um ser humano melhor amanhã do que eu fui hoje. Porque hoje eu sou um ser humano melhor do que eu fui ontem. Então, a minha seta é essa aqui, ó, de melhoria contínua, no sentido que vai me levar a Deus. Então, os sentimentos bons, vamos fazer com que eles fiquem cada vez maiores, para nos fazer tocar os céus, né? Aqui, ela vai dizer para a gente assim, opa, desculpa. Ela diz para a gente,
A mente pode se tornar o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que deu ao seu pensamento. Ela trabalhou minuciosamente com a gente no livro Plenitude, essa questão do pensamento. Leon Denis dedica um capítulo inteiro, que eu aconselho, né, todo mundo que puder ler no livro, O Destino do Ser, e da dor, como é que é? Já que ajuda aí, salva aí os universitários. O problema do ser e do destino. Pronto, consegui salvar aqui. Então, no problema do ser e do destino, quando ele fala das potencialidades da alma, ele dedica lá uma parte inteira do livro a falar sobre o pensamento, e ele fala sobre como você usar o pensamento de forma adequada. Porque os nossos pensamentos vão fazer com que a nossa vida seja um céu ou um inferno. Então, gente, olha só como que a gente pode se autoenvenenar através do nosso pensamento, né? Então, quando a gente fica ali naquele pensamento ruim e tal, sua vida vai virando, né, uma coisa doente, uma coisa triste, uma coisa maçante. Mas o seu pensamento pode trazer luz para dentro desse ambiente. Então, toda vez que vier aquele pensamento ruim, né? Não dou conta, não estou no lugar certo, não é isso, não é aquilo. Aí você traz o pensamento bom, fala, não, eu dou conta, eu consigo, estou cansado, mas eu consigo. Amanhã eu vou estar melhor. Né? Não está tão ruim assim. Ah, porque o Covid está aí, vai todo mundo morrer, não sei o quê. Se você ficar pensando isso, você vai ficar desesperado, vai começar a ter medo de sair de casa. Então, o que você tem que pensar? Olha, eu me vacinei, eu estou tomando os cuidados, eu estou usando máscara nessas circunstâncias, eu estou garantindo a higiene nessas circunstâncias. Então, eu estou dentro do que é esperado de mim. Então, vamos confiar. E aí você confia. Mas isso quer dizer que você não vai pegar Covid? Não. Isso só quer dizer que você não vai viver uma vida infernal enquanto você não pegar Covid. Porque senão você vai sofrer, quando você pegar o Covid, vai sofrer todo o tempo que veio antes de você adoecer. Então, é isso que ele fala, né? Então, aqui ele está dizendo, ela está dizendo para a gente, né? Não seja como aquele, eu não sei se todo mundo conhece aí, os backyardigans, né? Que as crianças adoravam. Lá nos backyardigans tinham um bonequinho, que é o Pablo, que é um pinguim. E aí, quando alguma coisa não dava certo, o Pablo começava a falar assim, ai, meu Deus, não vai dar certo, e a gente vai fazer isso, e a gente vai perder tudo, e não vai acontecer tudo. Ele ficava, sabe? E aí, de repente, um dos outros chamava ele, Pablo, mas tem isso aqui, entendeu? Então, assim, se você foca muito no problema, o seu problema fica enorme, e você não consegue enxergar as saídas. Então, é isso que ele está falando, né? Ela, né? Porque eu sempre penso no Leon Denis quando eu falo de pensamento. Então, o que ela está falando é isso. Então, vamos vigiar o pensamento, né? O nosso pensamento é capaz de nos ajudar a fazer uma cura nossa, do outro. Nosso pensamento é capaz de nos ajudar a construir, né? Um futuro melhor, um amanhã melhor para nós mesmos, né? Ela segue. A verdade é uma pedra preciosa que deve ser entregue ao outro com cuidado e gentileza. Se for jogada, pode machucar. Gente, eu não tenho certeza se essa frase está nesse livro, tá? É porque eu fiz as minhas anotações de cada capítulo e para preparar essa apresentação aqui hoje, eu repassei minhas anotações e achei essa frase lá e fiquei na dúvida se ela realmente estava nessa parte do livro. E o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, passando pelas 3 peneiras. O que eu tenho para falar é verdade? Então passou pela primeira peneira. O que eu tenho para falar é útil? Olha, porque a informação que eu vou dar vai fazer com que a pessoa entenda o que é certo e o que é errado. Tá. Mas o que eu vou falar é bom? Então, a gente precisa entender, né, que a forma como a gente fala, o momento que a gente fala, eles são extremamente importantes. Porque se você entrega para alguém essa pedra preciosa, no momento em que essa pessoa está cega,
ela vai achar que é uma simples pedra e não vai saber aproveitar o valor que aquilo tem. Se você entrega essa pedra de uma forma, né, grotesca, né, violenta, você vai machucar a pessoa. Então, quando ela coloca isso aqui, ela está falando do nosso respeito pelo outro, pelo momento evolucional do outro, pelo momento circunstancial do outro, e ela está falando para a gente se olhar. Então, você tem que ter cuidado com aquilo que você entrega ao outro. Isso aqui, gente, isso aqui serve para para aquelas mães super protetoras. Ah, não, eu faço isso porque eu amo muito meu filho, mas o que você está fazendo está machucando o seu filho, né? Então, essa pedra preciosa que é esse amor pode machucar se ele for entregue de uma forma que não é adequada. Então, ela está falando sobre isso, sobre a gente se observar. E nós, se a gente presta atenção, tudo que a gente já vem estudando na obra de Joana, e que a gente vai estudar para frente, eu já falei isso aqui algumas vezes, Joana não está falando sobre o outro. Então, não adianta vir para o nosso estudo e ficar pensando assim, nossa, minha mãe tinha que ouvir isso. Nossa, mas meu marido precisava demais ouvir isso. Ah, meu filho tinha que ouvir. Nossa, meu chefe tinha que ouvir isso. O que está sendo falado aqui não é para sua mãe, não é para seu filho, não é para seu chefe, não é para seu marido. O que está sendo falado aqui é para você. Então, aquilo que a Joana fala para a gente é para a gente observar na gente. Isso aqui, esse estudo que a gente faz é um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Então, de que forma eu tenho entregue as verdades para as pessoas? Eu tenho entregue no momento certo, da forma adequada, ou eu tenho machucado as pessoas? Então, essa aqui é outra revisão que a gente precisa fazer. Eu fiz lá atrás um convite, né, a gente refletir sobre o perdão, e aqui eu deixo outro convite, para que a gente reflita sobre como nós estamos entregando as pedras preciosas que nós temos dentro da gente, né? E lembre-se, porque isso a gente já viu, quando você der a pedra preciosa, fique satisfeito em dar a pedra preciosa. Não espere gratidão, não espere retorno para que você que você se contente. Isso pode acontecer ou não, mas a sua alegria, a sua felicidade tem que estar na sua atitude, na sua entrega, no caso. E, por fim, a conquista do progresso é pessoal e intransferível. É uma lei de justiça e equanimidade. Então, mais uma vez, Joana não está falando do outro, ela está falando da gente. Então, não adianta você estar aqui pensando no progresso do outro, é no seu progresso, porque o progresso é seu, e você não pode progredir para o outro. Então, não adianta, né? Ah, você vem aqui, estuda essas coisas, aprende essas coisas, quer aplicá-las na sua vida e quer ajudar também o seu irmão. E aí você chega em casa e começa a botar essas coisas para ele. E ele não vai aproveitar, ou ele vai se sentir machucado. Não é o momento dele. Ele é que tem que buscar o progresso dele, porque o progresso é pessoal e intransferível. Lógico que você pode fazer convites e tudo, mas a pessoa tem que querer, porque é dela. E, gente, e quem não quer o progresso, o que acontece com a pessoa? Falei, vai adoecer. Vai acontecer alguma coisa na vida dela para fazer com que ela se movimente, com que ela saia da inércia. Porque a gente já viu aqui atrás que o progresso é algo contínuo. Uma das leis que está lá estudadas no Livro dos Espíritos é a lei do progresso. Então, é uma lei, a continuidade, o processo de aprendizado, de crescimento, de progressão, ele é contínuo, ele é permanente. E ele é pessoal e intransferível. Então, não adianta, você não vai fazer esse processo para o seu filho, por mais que você o ame. Tem que deixá-lo seguir o próprio caminho. A conquista do progresso é pessoal e intransferível. E essa conquista do progresso, ela é uma lei de justiça. Por quê? Porque a gente vai progredir conforme a gente se esforça. Então, não ache que se você pegar um atalho, você vai chegar no mesmo lugar, porque não vai.
todo mundo está se esforçando para chegar lá, e você acha que você vai cortar caminho, né? Então, vamos lembrar aí do tempo que o César cobrava lá, né, as indulgências, né? O César, lá na época da Inquisição, cobrava a indulgência dos fiéis. Por quê? Porque muitos fiéis acreditavam que eles não precisavam ser bons, porque eles tinham dinheiro, então eles podiam comprar esse progresso, vamos trazer isso aqui para cá. Mas isso não é verdade. Então, a conquista do progresso vai acontecer na medida em que você se esforça. Então, se você não se esforçar, você não vai progredir. Se você se esforçar pouco, você vai progredir pouco. Se você quer progredir muito, você tem que se esforçar muito. É uma lei de justiça. E a lei do progresso também, a conquista do progresso, é também uma lei de equanimidade. Equanimidade remete a equilíbrio, a balanço. Equanimidade, às vezes a gente se confunde, não tem nada a ver com igualdade. Equanimidade tem a ver com equilíbrio, tá? Então, a conquista do progresso, ela tem que ser algo equilibrada e ela é algo que equilibra. Então, às vezes a gente fala, nossa, eu estou desequilibrado. Você está desequilibrado quando a sua saúde sucumbe, você está desequilibrado quando você não consegue controlar seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações. Só que à medida que você vai conquistando o seu progresso, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai também trazendo mais equilíbrio para você. Tá bom? Então, antes de eu abrir a palavra para a gente conversar, eu vou só falar rapidamente sobre o próximo livro. O próximo livro que a gente vai estudar é o Ser Consciente, né? Então, ela terminou esse livro falando para a gente, né, de como é que a gente pode desenvolver essa consciência. E, nesse próximo livro, ela vai falar desse ser consciente. E ela vai começar o livro falando de uma ferramenta que ela considera uma ferramenta maravilhosa para a gente desenvolver a consciência, que é a psicologia transpessoal. Ela não fala isso no sentido de que nós devemos fazer psicoterapia transpessoal, no sentido de procurar um terapeuta especializado na área e fazer uma terapia transpessoal. A gente vai ver que ela propõe uma autopsicoterapia transpessoal, que é aquela psicoterapia em que o transpessoal, você vai além dessa pessoa aqui, você vai lá atrás para entender o que está acontecendo agora. Então, ela vai propor para a gente uma autopsicoterapia transpessoal, uma psicoterapia onde você tenha a compreensão de que aquilo que acontece hoje é algo que está refletindo lá do passado. Então, é um livro extremamente interessante, muito desafiador e que faz a gente pensar muito nessa construção encarnatória que nós fizemos ao longo da nossa existência espiritual. Tá? Então, gente, era isso que eu queria trazer hoje. Eu vou parar a gravação e vou abrir a palavra.